E bem-vindos, vamos aqui fazer mais uma ronda pela imprensa desportiva em relação ao Benfica. Bom, a grande notícia que surgiu hoje é em relação ao reforço da baliza do Benfica. Alegadamente, o Hugo Sousa, guarda-redes do Flamengo, vem reforçar o Benfica. Quem é este jogador? Perguntam-me vocês. Eu acompanho o futebol brasileiro já há algum tempo, eu até tenho uma certa simpatia pelo Flamengo e por vezes vejo os jogos do Flamengo no Canal 11 ou por vezes também na internet, através de streaming. E, portanto, conheço bem este jogador. Falando aqui um pouco do histórico dele, em primeiro lugar. Aliás, começando por falar pelas características físicas do jogador. Ele tem 23 anos, portanto é um jovem jogador. Um guarda-redes, então, é bastante jovem. Os guarda-redes começam a ter o seu auge mais ou menos aos 26, 27 anos, portanto, 23 anos, podemos concluir que é um jogador que ainda está em fase de evolução. Tem 1,99 m, portanto, o homem tem quase 2 metros, o que para um guarda-redes é bom, uma boa altura, e pesa 92 kg. Em relação ao seu percurso, ele chegou ao plantel principal do Flamengo em 2019, com Jorge Jesus, no entanto não se estreou. Estreou-se em 2020. Em 2022, com Paulo Sousa e Dorival Júnior, foi a altura em que ele teve mais utilização, completou 31 jogos, e nesse ano, 2022, conquistou a Libertadores. Ele tem um currículo impressionante, portanto foi campeão, ganhou uma taça, ganhou uma supertaça e foi campeão da Libertadores. Portanto, é um guarda-redes que está habituado a ganhar, está habituado a estar num clube com pressão e está habituado a sentir o sabor da vitória. No entanto, este jogador, embora em 2022 tivesse o estatuto de titular, foi um jogador sempre muito contestado pelos adeptos. Isto porquê? Porque ele cometeu alguns erros básicos que fez com que os adeptos não o considerassem a solução ideal para a baliza e pediam constantemente a cabeça do jogador. Inclusive, houve um jogo que os adeptos veiavam, os adeptos do próprio clube veiavam o jogador do início ao fim do jogo. Cada vez que ele tocava na bola era a subi-los e, portanto, houve uma forte pressão para este jogador sair da equipa. Ele acabou por ser contratado um guarda-redes em 2022 ao Atlético Paranaense, que foi o Santos, um guarda-redes já com alguma tarimba. Só que a questão foi que esse guarda-redes Santos acabou por ter uma lesão grave e o Hugo Sousa permaneceu na baliza. No entanto, é um jogador mal amado pelos adeptos e acabou por estar na porta de saída, até porque o Flamengo contratou o guarda-redes do River Plate, salvo erro, ou do Boca Juniors, agora não tenho a certeza, mas contratou um guarda-redes de créditos firmados argentino e, nesse sentido, este jogador está na porta de saída e é um jogador que não ganhou a simpatia dos adeptos. E, sendo assim, é difícil a sua permanência no clube, embora seja um jogador com potencial. E, segundo o Record, o Benfica vai contratar este jogador por 1,3 milhões por 50% do passe, que era o valor que o Vissel Kobe do Japão queria pagar por ele. No entanto, o jogador recusou ir para o Japão e, neste momento, aparentemente, e segundo o jornal Record, ele vem para o Benfica por 1,3 milhões, alegadamente por 50% do passe. Qual é a minha opinião sobre este jogador? Eu tive-vos agora aqui a dar os dados da carreira do jogador. A minha opinião pessoal é que este jogador tem um enorme potencial, mentalmente até é forte, porque aguentou ali uma pressão muito forte sobre ele, mas ainda tem algumas fragilidades, nomeadamente comete alguns erros que não deve cometer, portanto um pouco lembram-se do Sevillar, quando chegou ao Benfica, também tinha muito potencial, mas cometeu algumas gafes. Este jogador não tem nada a ver com o Sevillar, mas em termos de potencial também tem muito potencial. E também comete muitas gafes como o Sevillar. A semelhança é na qualidade. Ambos têm muita qualidade. O Sevillar tinha muita qualidade e este jogador também tem muita qualidade. Mas a forma deles estarem na baliza é completamente diferente. Mas com características diferentes, ambos têm muita qualidade. E ambos também cometem muitas gafes. Tanto o Sevillar cometia muitas gafes, como este jogador comete muitas gafes. Ou seja, o que é que eu acho que este jogador pode vir para o Benfica fazer o quê? Pode vir uma lógica de potencializar o seu talento e tornar-se um jogador com estatuto titular, eventualmente daqui a 1-2 épocas. Neste momento, não me parece que ele tire o lugar ao Vlaco Dimos. Poderá ser uma opção para jogos da taça e para rodar na equipa B. Portanto, poderá ser uma alternativa. É um jogador com potencial, mas não me parece que seja um jogador para vir para titular. Isso não considero. No entanto, gostaria de ouvir a vossa opinião, se vocês consideram que este jogador pode entrar de início no Benfica no imediato. Eu considero que não. Sei que há muita gente que não gosta do Vlaco Dimos, mas eu acho que este jogador tem enorme potencial, pode vir a ser dos melhores guarda-redes brasileiros. No entanto, neste momento, devido ao seu histórico de gafes, eu não o colocaria de início como titular. Colocaria a jogar na equipa B, ou por vezes ia para o banco, por vezes para a equipa B, seria essa a minha estratégia.
Este jogador não é muito bom com os pés, mas é muito bom, portanto, entre os postos é bom, mas assiste a baliza e com a bola nos pés realmente não é o seu forte, tem que melhorar também essa vertente. Bom, também em sentido contrário, o Welton Leite aparentemente está na porta de saída. O Welton Leite fez 34 jogos pelo Benfica e sofreu 31 golos. Houve uma altura, houve um espaço temporal em que ele foi titular, nomeadamente com Jorge Jesus, teve ali um espaço temporal que foi titular, mas rapidamente o Vlaco Dimos recuperou a titularidade, mesmo com Jorge Jesus, e o Welton Leite vai acabar por sair, tem 32 anos e vai para um clube da Turquia. Segundo o jogo não, acho que foi a Bola que adiantou que ele ia para um clube da Turquia, não se sabe ainda os valores. A Bola não, o Record adiantou isso, que ele ia para a Turquia, mas não se sabe os valores. O clube é o Anayspor, ou alguma coisa assim do género, portanto, boa sorte ao Welton Leite. Em relação ao próximo jogo, contra o Santa Clara, o Otamendi não vai estar disponível e vai entrar o Morato, em princípio. Não me parece que entre o João Vítor nem o Veríssimo, porque ambos estão no mercado e o Benfica quer colocar os dois jogadores. Houve algum interesse no mercado brasileiro, mas aparentemente a prioridade dos próprios jogadores é permanecer no Benfica ou num clube europeu, por empréstimo. Em relação também à questão da arbitragem do jogo do derby, desde 2004 que o Artur Soares Dias apita a maioria dos jogos que o Benfica faz contra o Sporting, contra o Porto, e de facto há sempre polémica. Em relação ao penalti que ele assinalou a favor, que o vídeo-árbitro assinalou a favor do Sporting, não me parece que fosse um lance para vídeo-árbitro. Obviamente que indo ao vídeo-árbitro, o árbitro acaba por marcar o penalti. No entanto, o penalti que foi favorável ao Sporting, segundo a Lei 5 do manual da IFAB, o vídeo-árbitro não poderia ser acionado naquela situação. Isto porque o árbitro poderá ser assistido por VAR apenas em situações de claro e óbvio erro. O que não me parece que o lance do António Silva com o jogador do Sporting fosse um lance óbvio de penalti. Depois, se tu vais ao vídeo-árbitro e vês aquela imagem frame a frame, notas que há ali um toque e não sei o quê, mas seguindo essa lógica, então o lance de Rafa aos 20 minutos era um claro penalti também. Porque se formos a ver frame a frame, vemos o jogador do Sporting a fazer uma gravata ao Rafa. Portanto, eu admiro muito ninguém do Benfica estar a pegar nesse lance do Rafa. Estão a pegar nesta situação, de facto, do lance do jogador em que o António Silva alegadamente não fez falta sobre o jogador do Sporting, ou que não era falta para ir para VAR, mas acho que também podemos pegar pela questão do Rafa, porque o lance do Rafa aos 20 minutos é mais penalti do que este lance do penalti do Sporting. Portanto, olha, não sei o que é que se passa com a comunicação do Benfica, ou então sou eu que realmente não percebo nada disto. O lance do Rafa para mim é um claro penalti em qualquer lado do mundo, mas pronto, se ninguém fala disso, vamos ficar então por aqui. Forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica!